Já todos sabemos que um condensador é um dispositivo elétrico que armazena energia sob a forma de campo elétrico. Para tal, as armaduras do condensador têm que estar carregadas com cargas elétricas do mesmo valor absoluto, mas sinais opostos. A pergunta que se faz é: mas então, como é que se processa o carregamento de um condensador? É esse o tema que vai ser abordado neste vídeo. Reparem na seguinte montagem ilustrada na figura, em que eu tenho ali representado um esquema de um condensador plano de placas paralelas ligado a uma resistência e a uma fonte de tensão e um interruptor que me permite ligar ou desligar o circuito. Inicialmente, com o interruptor aberto, a carga negativa em cada armadura é exatamente igual à carga positiva. Isto é, cada armadura é eletricamente neutra. E a tensão aos terminais do condensador, portanto, esta queda de tensão aqui aos terminais do meu condensador é nula. Quando se fecha o interruptor I, e portanto isto estabelece a ligação elétrica no circuito, a fonte vai deslocar um grande número de eletrões de uma armadura para a outra através do circuito. Como resultado, uma armadura vai ficar com excesso de eletrões, ou seja, carregada negativamente, e a outra com falta de eletrões, ou seja, com excesso de carga positiva, que nós vamos representar aqui com os símbolos que são utilizados, respectivamente, para as cargas positivas e para as cargas negativas. Este fluxo de eletrões, no início, é muito rápido, mas decresce rapidamente. E, para o caso que nós estamos a analisar, este fluxo termina quando a tensão aos terminais das armaduras de condensador for igual à tensão aos terminais da fonte. Nessa altura, diz que o condensador está completamente carregado. O comportamento da carga de um condensador é muito perceptível através da representação gráfica, pois ela tem um comportamento exponencial. Vamos representar aqui ao lado o comportamento da carga de um condensador. Já tenho aqui o gráfico representado em que no eixo do X temos e no eixo dos Y a tensão aos terminais do condensador. Quando o condensador está completamente carregado, vamos lhe chamar que atingiu a tensão final, portanto que neste caso, como já tinha dito, vai ser igual à força eletromotriz da fonte. A expressão analítica que me traduz esta curva em termos matemáticos é dada por em que, nesta expressão, o valor do VC de T não é mais que a tensão aos terminais do condensador ao longo de todo o processo de carga. O E é a força eletromotriz da fonte e, portanto, não é mais do que a tensão final aos terminais do meu condensador. E, por fim, temos ali a letra grega tau, que se define como a constante de tempo do circuito. Esta constante de tempo do circuito define-se como sendo o produto da resistência que está ligada em série com a capacidade condensadora. Esta constante de tempo pode ser entendida ou explicada de duas formas seguintes. Representa o tempo que o condensador demoraria a carregar se a relação entre as grandezas, portanto tensão, tempo, fosse linear. E, portanto, se nós quiséssemos desenhá-la aqui no gráfico, se pegássemos numa régua, teríamos a obter qualquer coisa deste género, em que aqui no eixo de X eu teria o valor do tau. O tau também pode ser interpretado como sendo o tempo ao fim do qual as armaduras do meu condensador já atingiram 63,2% do valor final de tensão. Na prática, consideras que ao fim de um período 5 tau, a tensão aos terminais do condensador já atingiu 99,3% do seu valor final e, portanto, nós dizemos que o condensador com o erro inferior a 1% está
praticamente carregado ao fim de um período de 5 vezes o valor da constante de tempo. Vamos agora ver a parte da descarga. Para descarregar um condensador, basta ligar entre si os seus terminais. Rapidamente os eletrões que estão em excesso na armadura negativa passam para a armadura positiva, aliás, de onde já tinham saído, e o condensador fica descarregado quase instantaneamente. No entanto, normalmente a descarga é feita para uma qualquer carga elétrica, por exemplo, uma resistência. O comportamento da descarga descreve também uma curva exponencial. Vamos mais uma vez desenhar aqui um gráfico. Já temos aqui o gráfico que me descreve o comportamento de um condensador no seu processo de descarga. Esta curva exponencial é dada pela expressão analítica. Também aqui temos que a constante de tempo, neste caso da descarga, até porque um condensador pode descarregar para uma resistência que não seja a mesma da carga, mas que continua a ser dada por o valor da resistência para a qual o condensador está a descarregar, vezes a sua capacidade. Este tal, mais uma vez aqui também, pode ser interpretado o tempo que demoraria o condensador a descarregar se a relação entre as grandezas fosse linear. E mais uma vez, podemos representá-la graficamente, pegando aqui na nossa régua e traçando uma tangente. E isto que está aqui seria o tempo que o condensador demoraria a descarregar caso a relação entre as grandezas fosse linear. Como essa relação não é linear, o tal também pode ser interpretado como sendo o tempo ao fim do qual o condensador já só tem 36,8% do valor da tensão aos seus terminais. Também na descarga, eu posso considerar que ao fim de um período de 5 vezes o valor de tal, portanto da minha constante de tempo do circuito, o meu condensador está praticamente descarregado, porque nesta altura ele já só tem 0,7% do valor da tensão e, portanto, eu digo que, cometendo um erro inferior a 1%, ao fim de um período de 5 tal, o meu condensador já está descarregado. Nos próximos vídeos vamos ver duas aplicações da carga e da descarga de um condensador. Até lá!